Amém. Boa noite a todos, paz do Senhor, amém? Estamos mais uma vez reunidos aqui para ensinarmos a palavra de Deus, compartilharmos a palavra do Senhor. Estamos realizando mais uma EBN, já estamos há 4 meses realizando as nossas reuniões de forma virtual. E espero que você esteja sendo ministrado enfim, que tudo isso que tem sido feito, né, em termos de ensino, oração, nos cultos dominicais, ou seja, tudo aquilo que nós procuramos fazer possa de alguma forma estar ministrando a sua vida em nome de Jesus. E hoje nessa EBN, na nossa Escola Bíblica Noturna, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos esse mês, que é Discipulado de Cristo. Hoje nós vamos seguir na quarta parte desse estudo, na terceira parte desse estudo, e semana que vem nós o encerramos e fechamos então o mês com esse tema Discipulado de Cristo, amém? Antes de nós orarmos e de nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e nos instrua a respeito da sua palavra, eu vou pedir, como sempre faço, que você me ajude a compartilhar essa transmissão, amém? Que você me ajude a mobilizar principalmente as pessoas que congregam conosco, aqueles que fazem parte da comunidade Cristã Redenção, que você os chame agora, né? Mande aí um aviso pelo WhatsApp para os nossos irmãos, compartilhe o link no Face, enfim, se mobilize, nos ajude nesse sentido. Você também tem a liberdade, não só a liberdade, eu acho que nós temos o dever de também convidarmos pessoas que precisam conhecer a palavra do Senhor para participar dessas atividades. Eu sempre insisto que pessoas que já estão sendo ministradas pelas reuniões virtuais ou até mesmo presenciais da sua igreja local, elas já estão sendo ministradas, né? Elas podem participar conosco aqui, são sempre bem-vindas, mas nós entendemos e respeitamos as demais igrejas locais e sabemos que cada um já tem feito o seu trabalho. O nosso alvo, queridos, é alcançar pessoas que estão afastadas, pessoas que estão desanimadas, que estão desistidas, enfim. Pessoas que, em função de várias questões, do cansaço que essa pandemia gerou em muitas pessoas e tem gerado, precisam ouvir uma palavra, precisam receber uma oração, enfim, precisam ter contato com o Evangelho. É para essas que nós devemos direcionar as nossas orações e a nossa atenção. Então, eu quero te pedir de todo o meu coração que você nos ajude a compartilhar toda a transmissão que nós temos feito da igreja. Por quê, queridos? Porque nós queremos que o Evangelho possa chegar ao maior número possível de pessoas. Muitas dessas não congregam conosco, muitas dessas não congregarão conosco, mas não é isso que nós estamos visando agora. O que nós estamos tendo em mente, visando, é a proclamação do Evangelho. Já que nós tivemos que fazer essa ruptura drástica, para o nosso caso como igreja local, né, que éramos uma igreja essencialmente presencial, nós temos que também aproveitar esse momento, aprendermos com ele e utilizarmos os recursos que temos. Hoje, as redes sociais que alcançam tantas pessoas. Então, por favor, compartilhe, chame as pessoas. Eu insisto sempre disso aqui no começo, porque eu acho que é muito importante e muito necessário, né? Então, se você pode fazer isso, nos ajude, tá bom? Vamos orar, pedir que o Senhor ministre as nossas vidas e que Ele ilumine a nossa mente, né? Nós estamos falando sobre o discipulado de Cristo e eu quero que o Senhor ministre a sua mente através da palavra, amém? Vamos orar, feche seus olhos.
e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos, de estarmos juntos. Não estamos no mesmo espaço físico, mas estamos unidos, Deus, num só coração, Deus, em unidade de espírito. E é isso que nos importa, Pai. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e que possamos ser edificados pela Sua palavra. Me usa, Deus, usa as Escrituras, me usa para que eu possa ministrar com sabedoria, Deus, integridade e também com simplicidade, para que possa alcançar o coração daqueles que estão participando desse momento, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Como eu sempre faço, antes de começar um estudo, quando eu faço um estudo dividido em partes, eu sempre retomo rapidamente aquilo que foi ministrado na semana anterior. Esse estudo discipulado de Cristo, ele consta de 4 partes, cada uma com 3 pontos. Então ele é um estudo, na verdade, com 12 pontos, E ele não teria como ser ministrado de uma vez só. E semana passada, na parte 2, nós estamos falando sobre o discipulado de Cristo, E eu falei semana passada sobre 3 características do discipulado cristão, ou do discipulado de Cristo. Primeiro, que o discipulado de Cristo nos impulsiona uma condição de dependência total de Deus, Nós aprendemos no discipulado com Cristo que nós dependemos totalmente dele. Isso foi a primeira característica que eu citei semana passada. Também falei que uma das características do discipulado cristão é que o discipulado cristão ele produz, ele tem relação com o entendimento espiritual. Quando você está passando, Deus está te discipulando, Cristo está te discipulando, Quando nós compreendemos a dinâmica do discipulado de Cristo, vou corrigir aqui minha fala, nosso entendimento espiritual é ampliado e nós começamos a compreender melhor o que é o reino de Deus e o que não é o reino de Deus. E por último, nós falamos semana passada que uma característica importante do discipulado de Cristo é a valorização das experiências de vida. Nós não podemos nos esquecer do que nós vivemos. Porque se nós esquecemos do que nós vivemos e que Deus nos colocou em situações que nos fez passar por elas, quando nós nos depararmos com situações similares, nós não vamos trazer à mente o ensino de Cristo daquele momento. Então, nós precisamos valorizar as experiências de vida que Deus nos proporciona. Amém? Esses foram os 3 pontos da semana passada. E hoje, então, eu quero dar sequência a esse estudo e semana que vem, se Deus quiser, nós terminamos e aí no mês de agosto nós abrimos com um outro tema, tá bom? Hoje nós vamos entrar na parte 3, como está na nossa plaquinha aqui, bonitinha, feita pela Elza. A Elza é a dos detalhes, o Gabriel é da técnica e eu sou o que perturbo vocês aqui ensinando. É assim que funciona, Então, queridos, eu quero começar esse estudo hoje dizendo o seguinte. Uma coisa que para mim é muito importante ressaltar quando nós falamos de discipulado de Cristo. Eu ressaltei isso, uma coisa na primeira semana que eu não quero deixar isso ser esquecido, é que discípulo, ele não é meu nem seu. Discípulo é discípulo de Jesus. Ninguém foi chamado para fazer discípulo para si mesmo. Isso é uma distorção da missão dada por Cristo. Nós podemos ser instrumentos na mão do Senhor para cumprir com essa maravilhosa e árdua tarefa de levar pessoas, de instruir pessoas para que elas se tornem verdadeiros discípulos de Cristo. Pessoas se tornem discípulas de Cristo.
enfim. Então, quando você atrai pessoas para si e não as leva para o Senhor, por assim dizer, você está cometendo um equívoco muito grande, e isso precisa ser corrigido. E existe uma outra coisa que eu quero colocar aqui quando nós vamos começar esse estudo, que é o seguinte: os discípulos de Cristo, o discipulado de Cristo, ele não acontece necessariamente nas salas de aula. Discipulado de Cristo, irmãos, tem a ver com convivência íntima com o próprio Cristo. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Eu não estou dizendo com isso que eu desprezo o conhecimento. Pelo contrário, estou aqui ensinando, inclusive, que eu desprezo a teologia. Não seria louco de fazer isso, porque o que chega até nós e a capacidade de compreensão da palavra é fruto do esforço teológico de homens que nos precederam, né, ao longo da história da igreja. A gente sabe que a teologia não tem todas as respostas e, enfim, ela muitas vezes pode até se equivocar em alguns aspectos, mas ela é essencial para que nós possamos olhar para as Escrituras e termos uma condição de compreender melhor essas Escrituras, com certeza. A teologia ortodoxa é fundamental para nós. Mas o que eu quero ressaltar aqui é um aspecto que eu julgo muito importante do discipulado de Cristo. É que quando se fala em discipulado, nós estamos falando sobre relacionamento íntimo com Deus. Nós estamos falando sobre relacionamento íntimo com a Trindade. Nós estamos falando sobre um relacionamento pessoal com Jesus. Os discípulos, eles eram instruídos no conhecimento das Escrituras. Sim, eles eram instruídos no conhecimento das Escrituras. Mas isso acontecia também dentro de um relacionamento pessoal com Jesus. E conosco não será diferente. Não dá para nós separarmos essas duas coisas. Nós não podemos simplesmente achar que o discipulado de Cristo se dá através de um relacionamento pessoal com Ele, ignorando todos os aspectos teológicos de ensino, de aprendizado bíblico, porque aí nós vamos nos tornar místicos com uma tendência à heresia muito grande, porque vamos transformar as nossas experiências e validar as nossas ações e a nossa crença nas nossas experiências. Isso é errado. Da mesma forma, se você julgar que apenas o conhecimento bíblico e o conhecimento teológico é suficiente para transformar você num discípulo, você vai se tornar uma cabeça cheia e um coração vazio. Um intelectual arrogante que não entende nada do reino de Deus, porque o reino de Deus é revelado por Cristo. Então há uma relação não de confronto entre teologia e intimidade, entre conhecimento bíblico e intimidade com Jesus. Na verdade, há uma relação de complementaridade. E isso, queridos, é muito, muito importante de nós entendermos. Então eu quero dizer para você aqui, quando eu começo esse estudo, busque um relacionamento íntimo com Deus. A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, segundo a palavra de Deus diz. Mas não abra mão do conhecimento bíblico. E que essas duas coisas caminhem na sua vida de forma equilibrada. Qualquer desequilíbrio nessa relação vai criar um problema espiritual para você, e você então vai deixar de provar o que é a essência, para mim, do discipulado de Cristo. Jesus ensinava, mostrava com clareza, instruía os discípulos enquanto caminhava com eles. É assim conosco. Enquanto caminhamos com Cristo, aprendemos com Ele e aprendemos com aqueles que aprenderam com Ele. Não despreze, sob nenhuma hipótese, nenhuma dessas duas questões na sua vida. Então,
eu percebo, eu falo isso porque eu percebo que o conhecimento bíblico, ele é valorizado em alguns ramos do cristianismo protestante brasileiro, em outros não. Já também percebemos o inverso. Em alguns lugares, a busca pela intimidade se sobrepõe ao conhecimento. Tem gente que inclusive tem até aversão à teologia dentro da igreja e já acha que isso não precisa. Tanto um quanto o outro estão errados. Não há a menor possibilidade de você se separar dessas duas coisas. O discipulado de Cristo é complementaridade. E eu estou aqui dizendo isso para vocês como um pastor leigo. Eu não tenho formação teológica. Eu não fiz, além de um curso básico de teologia, eu não estudei teologia. Eu não tenho um bacharelado em teologia, uma pós-graduação em teologia. Eu não sou doutor em teologia, doutor em divindade. Mas eu aprendi ao longo da minha caminhada que se eu quero viver uma vida cristã coerente, eu preciso ter intimidade com o Senhor. E se eu quero viver uma vida cristã coerente e instruir pessoas, eu preciso conhecer as Escrituras. E então eu preciso estudar e estudar muito. Eu incentivo você a fazer o mesmo, amém? Essa é a introdução que eu gostaria de fazer para vocês essa noite, que eu julgo ser muito importante. E eu gostaria aqui de seguir, então, ressaltando mais algumas características do discipulado cristão, né? Já falei sobre aquelas 3 que citamos semana passada. E hoje nós vamos continuar falando mais 3, amém? Estou numa bebeção de água hoje, não sei porquê, pode ser que a diabetes esteja alta, pode ser isso. Irmãos, vamos seguir aqui então, né? Para as nossas próximas 3 características do discipulado de Cristo, ou do discipulado cristão. A primeira característica que eu quero ressaltar para você hoje, eu quero que vocês estejam muito atentos, é que a primeira característica do discipulado cristão é disposição de ministrar sempre. Amém? Nós estamos fazendo esse estudo todo sobre o livro de Mateus, então abra sua Bíblia em Mateus, vamos ler o capítulo 17. Mateus 17, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo... Eu estou aumentando a letra aqui, ó, para ficar joia para mim aqui, ó. Agora sim, agora estou enxergando tudo. Mateus 17, de 1 a 5. E aí então eu quero discorrer sobre esse ponto, tá bom? Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agradam. Ouçam-no. Vou ler aqui um pouquinho, né? O 6 também. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Amém? Irmãos, eu quero só que eu não vou discorrer sobre a experiência propriamente dita, tá? Eu só quero reforçar o seguinte: eu estou falando sobre o discipulado de Cristo. E eu estou falando que a primeira característica que eu quero ressaltar hoje é disposição de ministrar sempre. E eu só quero que você perceba a experiência que nós acabamos de ler aqui. Nós lemos que Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais próximos de Jesus,
subiram com ele num monte. E neste monte acontece uma transfiguração. É o que nós falamos do monte, chamamos de monte da transfiguração, enfim, né? Naquele momento há uma experiência espiritual fora do comum. A transfiguração, eu vou falar grosso modo, tá? É como se os discípulos naquele momento pudessem ver o interior de Jesus, como Jesus de fato era. É como se eles não contemplassem Jesus em carne, e sim a glória, né? A manifestação da glória de Cristo ali. É mais ou menos isso, tá? Para que você entenda. Ou seja, eles têm uma experiência simplesmente impressionante. E a Bíblia diz que aparece Moisés e Elias naquele momento também e começam a conversar com Jesus. Queridos, é uma experiência assim simplesmente maravilhosa. Você imagina você ter condições de contemplar a glória de Jesus. Imagina você ser levado para o monte e ter uma experiência tão profunda quanto essa. Você imagina como foi para esses 3 discípulos vivenciar isso. Eles tinham vivenciado muitas coisas até aquele momento e vivenciaram outras, milagres, sinais, enfim. Mas a transfiguração é uma experiência extremamente marcante. E diante desse fato, Pedro, no versículo 4, fica encantado. E ele diz: Senhor, é bom estarmos aqui. É claro, era maravilhoso, você imagina. Você está diante de Jesus, você está tendo uma experiência espiritual que é fantástica e que apenas os 3 tiveram. Aí Pedro fala: vamos fazer aqui, Senhor, 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e para Elias. Queridos, Pedro, diante daquilo, a única coisa que vem na cabeça de Pedro é o seguinte: meu Deus, que experiência fantástica. Vamos construir uma tenda nesse lugar e vamos curtir, vamos aproveitar, vamos mergulhar, né, nessa experiência. Vamos nos perder nessa experiência. E aí, para melhorar a situação, uma voz do céu, melhor, fala assim, uma nuvem resplandecente, não foi só uma nuvenzinha não, tá? Os envolve, isso é uma voz no meio da nuvem, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me agradam, ouçam-no. Meu Deus do céu. Irmãos, pensa nisso. Pensa no que aconteceu. Eu quero abrir um parênteses aqui. Compare essa experiência fantástica que nós temos aqui com a glória de Cristo e a voz do Senhor falando no meio de uma nuvem resplandecente com essas imitações baratas que nós vemos nas igrejas hoje, que todo mundo está na nuvem, todo mundo está vendo a glória de Jesus, está todo mundo... E muitas vezes é só uma catarse coletiva e sai dali e não mudou nada. Ninguém compreendeu nada e ninguém viu nada. É só emocionalismo puro. Eu não estou dizendo que sempre é assim. Eu só estou dizendo que muitas vezes é assim. O ambiente e até mesmo o tipo de música que se toca e aquilo que é falado estimula as pessoas ao transe. E isso acontece na igreja evangélica e acontece em outras religiões. Se você nunca estudou outras religiões, estude. Se você nunca viu documentário de outras religiões, veja. Eu já vi muitos. E o transe espiritual acontece até no meio dos hereges. Então tome muito cuidado com isso, tá bom? Esse é um adendo importante de instrução para a igreja, né? Mas aqui nós estamos lidando com uma experiência real, fantástica, talvez única, tá bom? Porque assim, nas escrituras não tem nenhuma outra experiência similar a essa, ou que acontece a mesma coisa, né? Pelo menos eu não me lembro aqui agora, posso estar errado. Aí, irmãos, preste muita atenção.
os discípulos ficam apavorados, e é claro, né? Como não ficar apavorado diante de um negócio desse? Jesus fala para eles no 7, levantem-se, não tenham medo. E eles erguem os olhos e não vem mais ninguém a não ser Jesus, o versículo 8, tá bom? Até aí você está lidando com a experiência que eles têm. E com uma sugestão de Pedro, que é, vamos ficar no monte. Esse monte é bom demais. Eu te garanto que se você estivesse no monte, você falaria a mesma coisa. Eu falaria. Porque, enfim, o nosso maior desejo é estar com o nosso Senhor, né, irmãos? Eu não sei de você, mas eu anseio pelo dia em que eu estarei na presença da Trindade. E poderei conhecer face a face o Senhor. E esses discípulos tiveram um pouco, uma experiência prévia com isso, vamos dizer assim, né? Talvez não na dimensão que nós teremos na eternidade, mas eles tiveram. E a sugestão de Pedro é uma sugestão cabível aqui para a situação, né? Do ponto de vista deles, claro. Só que o texto continua, e aí é que entra a grande questão que nós precisamos compreender quando se trata de leitura bíblica. O texto continua. E o texto continuando, ele diz assim, né? Jesus fala para eles, deixa eu pegar aqui um pouquinho, para que eu não fale besteira aqui para você, tá? Só um minutinho. No versículo 14, eles têm uma conversa com Jesus, e no versículo 14, eles dizem assim, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu quero ressaltar aqui, nesse texto, uma questão que eu acho que é muito importante a gente compreender. Os discípulos sobem ao monte com Jesus, têm uma experiência maravilhosa, e com isso, o caráter de Cristo vai sendo formado neles. Eles estão fazendo parte ativa do discipulado de Cristo, e eles querem ficar no monte. Só que existe um detalhe que nós não podemos nos esquecer. Lá em cima tem a transfiguração. Lá embaixo tem multidão. Vocês entenderam? Enquanto lá em cima do monte tinham 3 discípulos, Jesus tendo uma experiência sobrenatural incrível, lá embaixo do monte tinha uma multidão de necessitados. Eu não lembro se num outro evangelho fala exatamente isso, mas enfim. Aqui por esse texto você já percebe. Jesus desce, quando ele se encontra com a multidão, e os discípulos que estavam com ele já se depara com um homem. Fala que ele se depara, ele chega onde está a multidão, ele já se depara com um homem que tem um filho sofrendo. Irmãos, onde tem multidão tem gente sofrendo. Onde tem multidão tem endemoniado. Onde tem multidão tem gente precisando de cura. Onde tem multidão tem gente com a alma vazia. Onde tem multidão tem gente carente de Jesus. Onde tem multidão tem gente que precisa ser liberta de si mesmo. Vocês entenderam? Não tem como. E o interessante é que Jesus ele leva 3 discípulos para o monte e os ensina. E eles, Pedro, né? Mas eu creio que os outros falariam a mesma coisa. Fala assim, vamos ficar aqui. Jesus não permite que isso aconteça. Jesus pega e volta para onde? Para o meio da multidão. Jesus era um homem que estava no meio dos necessitados, da multidão. Entendeu?
Por isso eu digo que uma característica do discipulado cristão é a disposição de ministrar sempre. Ou seja, a dinâmica do reino de Deus é essa: receber de Deus e então ministrar, ou doar, ou então dar-se, compartilhar com os outros o que você tem vivido com Cristo. Na realidade da vida cristã, no discipulado de Cristo, não existe margem para você reter absolutamente nada do que você recebeu. Se você estiver retendo qualquer coisa que você recebeu de Cristo, no discipulado com Ele, você está pecando. É essa palavra mesmo, você está pecando. Porque nós não fomos autorizados a isso. Por quê, irmãos? Porque quando recebemos algo de Jesus, somos naturalmente conduzidos à multidão. É assim. Eu quero assim, deixar bem claro para vocês e até remeter ao primeiro ponto, a introdução que eu fiz. Me diga uma coisa, o que adianta uma pessoa estudar a Bíblia, conhecer lá de capa a capa, conhecer teologia reformada, calvinista, teologia arminiana, conhecer teologia sistemática, teologia bíblica e os cambal, se ele guarda isso para si? Resolve alguma coisa na vida de alguém, irmãos? Onde a glória de Cristo está se manifestando nesse negócio? Onde o discipulado de Cristo está sendo efetivamente levado adiante? Então não tem como. A experiência da transfiguração levou para o monte, a experiência do monte levou para a multidão. E no meio da multidão, eu insisto, você vai encontrar de tudo. Não é só gente cheirosa e limpinha, não. Você vai encontrar de tudo. E todos são alvo do amor de Deus. Mesmo que a gente não goste disso. E com isso eu não estou dizendo que se a pessoa não se arrepender, Deus, a pessoa não precisa se arrepender. Eu vejo uns comentários tão tolos dos dois lados que me cansa. Gente, o Evangelho é arrependimento. Para que a gente possa viver a vida de Cristo e abandonar a nossa. Não existe Evangelho sem arrependimento e mudança de vida. Sem trocar uma vida pela outra. A nossa vida pela vida de Cristo. E isso serve para aquele que... Para o Mahatma Gandhi... Entenda o que eu estou querendo dizer. Não estou fazendo uma avaliação da vida religiosa do Mahatma Gandhi. Só estou pegando ele como um exemplo de um homem bom, tá? E isso serve para a pessoa, desculpa a expressão, mais escrota que você conhece. Todo mundo precisa se arrepender e trocar a sua vida pela vida de Cristo. Então, quando saímos do monte e descemos para a multidão, não nos interessa com quem nós vamos nos deparar. Todos são carentes da misericórdia de Deus. Então, qualquer discurso da igreja que impulsione você olhar com nojinho, de ladinho, achar que, sabe, ficar apontando o dedinho para pessoas, é errado. É pecaminoso. Tem que ter disposição de ministrar sempre. Ah, mas Jesus, quando pregou para a mulher adúltera, ela falou para ele se arrepender. Falou mesmo. Só que antes de fazer isso, ele a amou. Ele se importou com ela. Ele se expôs por causa dela. Ele confrontou tradições religiosas por causa daquela mulher. Ele não ficou lá no meio daquela bolhazinha evangélica dele, dizendo assim, pecador, pobre, pobre, mendigo, prostituta. Para, irmãos, misericórdia, que tipo de evangelho é esse que nós estamos ensinando para o povo na igreja? Eu abomino isso. Eu abomino isso com todas as minhas forças. Eu e você éramos miseráveis. Não tínhamos conhecimento de Deus. E o Senhor nos resgatou. Eu me converti, desculpa, irmãos, assim, eu estendendo esse ponto, aí acontece, tá? Quando eu estou ensinando é assim mesmo. Eu me converti com 15 anos. Gente, eu não fazia mal para uma mosca. Eu era bonzinho. Sempre fui. Um bom menino de Deus.
E daí? O que isso me tornava melhor que as pessoas? Quando eu entendi o Evangelho, a única coisa que me restou foi me dobrar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu preciso de Ti. Fim. Entenderam, irmãos? Quando você entende o discipulado de Cristo, você não vai ficar parado ali nessa realidade. Sabe? Perdido no meio da nuvem. Tem um tanto de irmão perdido na nuvem que não sai dessa nuvem de jeito nenhum, né? Essa tendência de louvor que nós importamos da Europa, né? E da Oceania também. E perde a noção da realidade. Quando você sobe no monte e vê, irmão, desce porque tem multidão, tá? E essa multidão precisa de você, precisa de mim. Amém? Então, a primeira característica do discipulado de Cristo é a disposição de ministrar sempre. Quem? Qualquer um. A multidão. Ele veio para os doentes, não para aqueles que são sãos. Amém? Vamos para o segunda característica. A segunda característica do discipulado cristão é coração ensinável. Amém? Coração ensinável. Vamos para Mateus 17 mesmo, tá? Vamos ler do 14. Cadê? Nós vamos ler do 14, tá? Eu parei no 14 aqui, mas eu quero ler do 14 ao 21, porque ele narra uma experiência bem interessante. Olha só o que diz. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. É porque é isso, né, irmãos? A multidão sofre, né? Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus estava meio bravo, viu, irmãos? Jesus repreendeu o demônio. Versículo 18. Este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Esse menino estava endemoniado. Quero dizer para você que a realidade espiritual existe. Existe sim, e não podemos negá-la, se cremos no cristianismo. Se você não crê no cristianismo, você pode negar o que você quiser. Agora, se você crê no cristianismo, na palavra de Deus, não tem como você negar a realidade espiritual. Agora, se você não crê em nada, aí você faz o que você quiser da sua vida. Jesus repreendeu o demônio. Esse é o do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então, os discípulos, preste atenção nisso. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Preste atenção aqui mais uma vez no seu digníssimo amigo Tom Silva, o pastor de vocês aí, doido de vocês. Uma característica do discípulo de Cristo é que ele tem um coração ensinável. O texto aqui diz que quando Jesus desce do monte, ele se depara com o pai aflito, porque o seu filho estava sofrendo. E o seu filho estava sofrendo porque ele estava endemoniado. E ele estava endemoniado e os discípulos não conseguiam expulsar e resolver o problema daquele menino. Expulsar o demônio e resolver o problema daquele pai e daquele menino. Jesus repreende os discípulos. Jesus, ele é duro, né? Com os discípulos ali. Bem duro, inclusive. Ele dá uma corrigida com muita energia nos discípulos. É importante você perceber isso porque eu estou falando de coração ensinável. Eu quero dizer assim, se você tem um coração muito frágilzinho, irmão,
parecendo um cristalzinho, você não tem um coração ensinável. Qualquer coisa que te falar para você, você já sai todo dodóizinho. Não serve. Para caminhada com Jesus não serve, não. Eu vou te falar um negócio aqui, ó. Eu vou ler a resposta de Jesus para os discípulos, tá? Ó geração incrédula e perversa. Ele está falando isso para os discípulos. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Eu vou te perguntar um negócio aqui com toda sinceridade, irmão. Se eu chegar para muitos de vocês da igreja e falar desse jeito aqui, capaz de muitos não olharem na minha cara depois. Porque hoje nós não estamos preparados para lidar com a realidade da vida, com o ensino bíblico, que muitas vezes é como uma faca que atravessa o nosso coração. Não é isso que a Bíblia diz? Que as Escrituras... Deixa eu lembrar o versículo aqui. É como uma espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e propósitos do coração. Acertei, dona Elza? Aleluia. Irmãos, a palavra é assim. Deixa eu corrigir. Nem sempre é assim. Tem um momento que Jesus vai aos discípulos, os exorta, os consola, ministra os discípulos na fraqueza deles. Mas tem hora que Jesus chega e levanta os discípulos. Desculpa, ele chega e passa o rodo, ele levanta os discípulos. Olha, ele fala assim, eu não aguento mais vocês. Até quando eu vou ter que suportar vocês? Eu fico me pensando assim, se eu falar isso com algum irmão da igreja, o pastor é bravo, o pastor é ruim, ele não ama, ele isso, ele aquilo, beliri, bororó. Não tem coração ensinável. Você pode até ficar revoltado no primeiro momento, normal. Mas depois, se você precisa, é considerar o que foi dito. Isso é ter coração ensinável, para começar. Para começar. Mas não é bem assim não, nós temos as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. É claro que a gente sabe disso, irmão. Mas até quando nós vamos ficar sendo frágil e sensível? Não dá. Para o novo convertido, beleza, mas até quando? Até quando nós vamos reproduzir essa forma de espiritualidade extremamente infantilizada e doente que nós vemos por aí? É igual o versículo da moda. Não julgueis para não ser julgado. Pelo amor de Deus, estuda a Bíblia para entender o que está dizendo. Tem situações na Bíblia que você vai ter que julgar. Na vida cristã que você vai ter que julgar. Entre o que é certo e errado. Ué, como assim? Então as pessoas se perdem porque elas querem, porque não entendem as Escrituras. E aí, irmãos, não adianta. Esses, se não tiverem coração ensinado, não vão a lugar nenhum. Vão ficar sempre patinando nas suas próprias feridas. Sabe o que vai acontecer? Vai ficar pulando de igreja em igreja, de pastor em pastor, de liderança em liderança, e vai chegar no final das contas, não vai encontrar lugar nenhum, vai falar assim, nada serve, nada presta, porque ninguém consegue me entender. Se ninguém consegue te entender, é porque você é o problema, e não as outras pessoas. Beleza. Deu meu recadinho que era importante. Aí então, Jesus... Eu estou no coração ensinável ainda, hein, irmãos? Olha só. Então Jesus se aproxima, vai lá e cura o menino, né? Louvado seja. O versículo 19, ele é muito importante. Ele diz assim, então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram. Olha só, eles tinham acabado de tomar uma dura, tá, irmãos? Uma baita de uma dura. Olha o que eles fazem. Depois que Jesus... expulsa o demônio, eles procuram Jesus em particular, e eu acho isso interessante porque eles não criam nenhum tipo de dissensão ali, né, no momento, e perguntam, por que não conseguimos expulsá-lo? Isso é ter um coração ensinável. Eles não conseguiram, tomaram uma dura, viram Jesus fazer, chegam para Jesus e perguntam, por que nós não conseguimos? Jesus ensina para eles no versículo 20 e 21. Não vou entrar no assunto porque não é o tema do nosso ensino aqui. Eles poderiam ficar assim, imagina lá, porque os 12, Jesus, fica brigando com a gente, precisava disso. Precisava Jesus falar assim com a gente.
Nós estamos aqui, né? Subiu os 3 lá, os 3 queridinhos dele. Ficamos nós aqui, ó, os 9. Tentamos fazer, não conseguimos. Aí Jesus vem falar pra gente que a gente é incrédulo e é perverso e que não consegue suportar a gente. Pô, Jesus também, hein? O que você acha disso aí, mano? Um discípulo falando com o outro, que eu tô dizendo, né? Eles podiam ficar ali, né? Meio assim, tipo assim, o que você acha disso aí, cara? Eu acho isso errado. Judas vira pro outro e fala assim, eu não acho muito certo, não. Pô, nós vamos ter que marcar uma reunião com Jesus aí pra gente conversar com Jesus, porque não pode ficar dando a dura na gente assim não, pô. Nós estamos aqui caminhando com ele. Ele tá pensando o quê, irmãos? Os discípulos chegam pro mestre e na humildade do coração eles perguntam, nós não sabemos o que nós precisamos fazer para expulsar o demônio. Nós não sabemos, nos ensina. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Isso é discipulado cristão. Ter um coração ensinável é uma das principais características de um discípulo. Não podemos insistir no erro. Eu posso te dizer, você vai aprender muito com Cristo quando você for confrontado por Ele ou por aqueles que Ele levanta para fazer isso. E se você tem um coração ensinável, você pode até sofrer num primeiro momento, mas num segundo momento você vai abrir o seu coração. Amém? E vamos aqui então para a terceira característica e última desse estudo. Eu disse primeiro que o discipulado cristão, a primeira característica que eu citei aqui foi disposição de ministrar sempre. Segunda característica, coração ensinável. Terceira característica, confiança na provisão de Deus. Amém? Quem está no discipulado de Cristo, matriculado na escola do discipulado de Cristo, confia na providência divina. Mateus 17, 24. É uma experiência de um milagre, tá? 24 diz assim: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Se referia ao imposto do templo, tá, irmãos? Só para clarear aqui um pouco para você, e insisto, como não é o tema da mensagem, não vamos nos ater a essa questão. Mas era um imposto cobrado do templo, porque fala que vocês não pagam o imposto do templo, por isso Jesus faz essa abordagem aqui sobre o filho e, enfim, e os outros, né? Aí no versículo 27 vem o que eu gostaria de salientar para vocês. Jesus diz assim: mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e a entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Pedro é perguntado pelo coletor de impostos sobre o imposto, 2 dracmas. E ele vai então até Jesus, Jesus já sabia o que tinha acontecido e conversa com Pedro e elucida a situação para Pedro. Ele coloca uma questão diante de Pedro a respeito daquilo do imposto propriamente dito. Mas aí Jesus continua
né? Ele dá sequência ao ensino. E ele fala para Pedro, faz o seguinte, Pedro, para a gente não criar problema com ninguém, para ficar tudo zerado, para a gente não ser devedor de ninguém, vai lá no banco, eu tenho uma conta no banco, pega meu cartão aqui e arranca lá 4 dracmas que eu tenho guardado lá e paga esse imposto aí. Eu tinha feito umas economias, Pedro, e eu tenho lá umas dracmas lá guardadas, então passa no banco, minha conta é na Caixa Econômica Federal, Pedro. Você vai pegar uma fila grande, porque, enfim, né, esse negócio aí agora que está acontecendo, e aí depois você vai lá e paga esse cidadão. Aí aproveita o seguinte, pega o meu, as minhas 2 e a sua também, porque eu vou quebrar seu galho, porque eu sei que você está na pitimba, então você vai lá no banco, pega e resolve isso. Foi isso que Jesus fez, irmãos? Não. Jesus poderia ter essas 4 dracmas, ou 2, se fosse o caso, disponíveis ali com ele? Sim. Ele poderia. Ele poderia recorrer ao tesoureiro do grupo, que era Judas. Que lindo. Ele poderia, irmãos. Jesus poderia ter criado algum outro caminho para resolver o problema dele. 2 dracmas. Mas Jesus quer ensinar algo para Pedro. O que Jesus quer ensinar para Pedro? Que Pedro precisa confiar na providência divina. Discipulado de Cristo tem a ver com confiança na providência. Jesus então fala para Pedro uma coisa que, enfim, não acontece. Pedro, vai lá, pesca. O primeiro peixe que você pegar, você vai encontrar uma moeda de 4 dracmas. Você paga o meu e o seu. Jesus ensinou um princípio de provisão para Pedro. Jesus ensinou para Pedro naquele momento o que é providência divina. E no discipulado de Cristo, irmãos, nós temos que confiar na providência divina. Amém? No momento como nós estamos vivendo, nós temos que confiar na providência divina. E Jesus não supriu só a necessidade dele, ele supriu a necessidade dele e de Pedro. Como? De forma milagrosa, sobrenatural. Ele podia fazer isso por meios naturais? Podia. Por que ele decidiu fazer isso por meios sobrenaturais? Para ensinar Pedro. Por isso. E ele faz isso conosco. Então eu quero dizer o seguinte, nós temos uma tendência humana, isso é nosso, tá, irmãos? De acreditar na nossa própria capacidade. Ou seja, nós temos uma tendência à autossuficiência. Nós de fato achamos que tudo que nós precisamos será resolvido com os nossos próprios esforços. E isso é um engano. Na vida de um cristão, isso então é uma insanidade. E sabe o que é o problema disso? Que isso nos conduz à decepção. Então, Deus nos ensina a confiar na providência. E aí eu quero dizer uma coisa. O discípulo de Cristo sabe que a provisão vem de Deus. Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus que no seu amor é um Deus de providência. Essa provisão, ela não é nem aquém nem além do que você precisa. Ela é medida exata. Como diz lá o provérbio ou salmo de Agora, eu não vou lembrar. Entende? Ela é na medida exata. Deus sabe o que você precisa. E aí você pergunta, mas se Deus sabe o que eu preciso, por que eu estou passando por dificuldades? Isso é uma outra história, para um outro momento, um outro capítulo, senão não acaba isso tudo nunca. Mas, a grosso modo, se você está passando por necessidade, ou porque Deus está tratando a sua vida, porque você precisa disso, ou seja, sendo provado pelo Senhor para amadurecer,
ou porque existem falhas naquilo que diz respeito à igreja local, à igreja de Cristo. Porque na igreja de Cristo, ninguém poderia passar por necessidades. Mas isso é uma outra história. Então, o que eu estou falando? Quando a gente está no discipulado de Cristo, nós somos ensinados a depender de Deus, confiar na providência dele. Amém, irmãos? E a providência de Deus, é muito importante a gente falar isso. Ela pode vir através do trabalho, amém? Até porque quem te capacita a trabalhar é o Senhor. Então, por isso não se quebra a relação de dependência com Deus. Quem te deu dom, talento e capacidade para trabalhar foi o Senhor. E se Deus quiser, né, se não for o cuidado, o zelo, o amor de Deus, você pode fazer o que você bem entender e não vai resolver nada. Você vai juntar, como a Bíblia diz, num saco furado, vai perder tudo. Então, a provisão, a providência divina pode vir pelo trabalho, que é graça de Deus sobre a nossa vida, não deixa de ser, mas também pode vir por meios sobrenaturais, por meios que nós não esperamos. Aqui, especificamente, foi um milagre, muito claro. Não tem moeda em boca de peixe, irmãos. A moeda foi colocada na boca do peixe pela mão do Senhor. É uma intervenção sobrenatural. O sobrenatural, Deus que está para além do natural, invade o mundo natural e realiza um milagre. Isso é milagre, tá? Ele colocou a moeda na boca do peixe. Ah, Deus não pode fazer isso. Se ele não pode fazer isso, ele não é Deus. Né? Se ele não pode abrir um mar vermelho, ele não é Deus, velho. Ele é outra coisa. Ele é onipotente, pô. Então pode acontecer de forma sobrenatural. Mas também pode acontecer de forma sobrenatural como? Através da vida de outros. Que não deixa de ser uma ação de Deus entre nós. Por isso que eu falei, se tem pessoas com necessidade é porque talvez a igreja não esteja cumprindo o seu papel. Entendem? E Deus move os corações para abençoar uns aos outros. Irmãos, eu já perdi a conta das vezes que eu fui abençoado por pessoas. Eu já perdi a conta. Do momento em que eu olhava para ela e falava assim, Elza, eu não sei o que fazer. E simplesmente, do nada, vir alguém até nós e falar assim, Deus colocou no meu coração o desejo de te abençoar. Ação de Deus, providência. Discípulo, ele aprende a confiar na provisão de Deus. Amém, irmãos? Não desista de crer nisso. Tá difícil? Tá, pra caramba. Mas não põe sua confiança assim. Cobre, exija os seus direitos como cidadão brasileiro e faça isso com relação a todos os nossos governantes, em todas as esferas, porque eles têm que dar conta do problema sanitário e econômico que nós estamos vivendo, sim, sem ficar empurrando um para o outro. Mas deposite principalmente a sua confiança no Senhor. Ele é que é a sua esperança. Ele é o seu Deus. Ele é o meu Deus. Amém? E quando a gente se rompe com essa realidade do natural e começa a entender essa dinâmica, então, irmãos, nós estamos no caminho para a liberdade. E o caminho da liberdade é o caminho do discipulado de Cristo. Amém? Quero encerrar o estudo de hoje. Ele dura sempre em torno de 1 hora, né? Que tem a musiquinha, aí depois tem a musiquinha, tem a abertura, aí eu ensino, mas eu quero terminar aqui. Nós vamos orar, mas eu tenho alguns avisos para passar também. Só quero que você nunca se esqueça, né? Que um verdadeiro discípulo vive para a glória de Deus, querido. Se tudo aquilo que eu tenho ensinado aqui para você hoje, eu ensinei nos outros dias, você percebe que tem algo errado na sua vida, conserte. Ore.
Vá para o lugar de oração e peça para Deus mudar a sua vida. Olha, eu falo isso toda hora e é verdade, tá, irmãos? Não é mentira, não. Eu tenho orado a Deus e clamado a Deus para que eu possa sair diferente do que eu entrei nessa triste página da nossa história, que é a pandemia. Eu não quero sair igual. Para mim vai ser uma derrota. Eu estou tendo uma oportunidade, única. E aí eu não estou querendo glamorizar a pandemia, não. De mudarmos, né? Então, ore. Talvez eu falei um tanto de coisa aqui, você fala assim, isso não tem nada a ver comigo. O que o pastor falou não tem nada a ver. Tudo bem, irmãos. É um discernimento seu e Deus. Eu não posso fazer nada além do que eu estou fazendo aqui, que é instruir em temor e obediência a Deus. Eu não posso te convencer de erro, se é que você está errado. Eu não tenho essa condição. A única coisa que eu posso fazer é ensinar. E principalmente ensinar do jeito que eu sei ensinar. Que o Espírito de Deus faça uma obra na sua vida. É isso que eu desejo, porque eu desejo isso para mim. E tenho orado por isso. Amém? Estamos juntos no desafio de sermos transformados em discípulos de Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Semana que vem nós vamos encerrar esse estudo. Quero orar por você agora. E depois nós vamos dar aqui os avisos necessários, ok? Para que nós possamos nos organizar como igreja. Não saia da transmissão. Tem gente na transmissão aí, Elza? Sim. O celular tá horrível. Tá travando? Alguém falou que tá travando aí? Então vamos orar então, né, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós clamamos a Ti para que o Senhor nos ensine a sua verdade, Pai. Que o Senhor nos instrua no seu caminho. Deus, eu olho para a minha vida e vejo quanta coisa tem que ser mudada. Para que eu possa, Deus, viver à luz do Teu Evangelho e à luz do discipulado de Cristo. Mas eu sei que só é possível pela graça, pelo favor imerecido, pela ação do Espírito Santo que nós nem temos como criar. É a ação do Senhor em nossa direção. Então eu digo sim e amém, Pai, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Nos ensina a sermos discípulos fiéis de Cristo. Essa é a minha oração essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, deixa eu dar alguns avisos aqui. Deixa eu só tirar aqui a briba. Desligar meu tablet aqui. Irmãos, preste muita atenção. Primeiro, nós temos amanhã nós temos o dia do clamor. É o dia que nós separamos para orar pela igreja. Eu tenho falado isso sempre, para mobilizar mais pessoas. Separe tempo para orar pela igreja. Separe tempo amanhã para orar pelas necessidades compartilhadas pelos irmãos na terça-feira. Separe tempo para orar por aquilo que nós enviamos. Às vezes nós esquecemos, tá, irmãos? Porque nós estamos aqui numa dinâmica diária, lidando com live, transmissão, edição, fazer isso, aquilo, e a gente realmente às vezes esquece, tá? Isso aí, nos perdoe por isso, a gente esquece mesmo, mas saiba, amanhã é dia de oração. Eu e Elza nos comprometemos e temos feito isso, temos orado pelos irmãos, temos orado pela igreja. Então se una a nós, ore pela igreja, ore pelos irmãos, horário que você achar melhor, tá? Separe o tempo da sexta-feira para o dia do clamor. Sábado, às 18 horas, reunião de adolescentes, tá bom? Maiores informações, pergunte aí para os adolescentes da igreja, ou então para o tio Bruno, para Paloma, tia Rafa e o Carlinhos, né? Carlinhos e a Eduarda. E a Duda. Então pergunte para eles vão informar vocês aí. Outra coisa importante, nós teremos culto, né? Domingo às 18h30, culto normal. Espero contar com a presença de vocês. E quero ressaltar aqui uma coisa que eu falei
Minha cabeça aqui já me perdi em algumas coisas, tá, irmãos? Porque as sinapses entre os meus neurônios já não estão acontecendo da forma que eu gostaria. Quarentena estressa, né? É o seguinte, deixa eu explicar para vocês, vou ser bem rapidinho. Nós teremos reunião de oração online terça-feira que vem. Será a nossa última reunião de oração online. Por quê? Porque a partir do mês de agosto nós vamos definir uma data e vamos orientar a igreja, vamos organizar tudo. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos mudar a nossa estratégia. Eu quero dizer assim que neste momento, queridos, nós temos que avaliar tudo o tempo todo. O que funciona, o que não funciona, o que podemos fazer, o que não podemos fazer. E eu entendo e conversei isso com o presbitério que há uma necessidade de nós mantermos a proximidade entre os irmãos, mesmo que nós estejamos distantes, enquanto não voltamos com as nossas reuniões presenciais. E eu acredito que os pequenos grupos, eu não estou falando de grupos familiares, porque o conceito de grupo familiar para mim está muito atrelado às reuniões nas casas, tá? Eu estou falando de pequenos grupos, precisam ser retomados. E como é que nós vamos fazer isso? Através das redes, né, sociais. Nós podemos usar as plataformas de videoconferência ou até mesmo videochamadas do WhatsApp. Hoje eles uma videochamada do WhatsApp hoje comporta 8 pessoas. E nós queremos então organizar esses grupos que funcionarão na terça-feira. É similar àquilo que os adolescentes já fazem, só que eles fazem via Google Meet. Estão fazendo via Discord agora? Estão fazendo via Discord, mas é porque Discord é coisa de jovem, né? Eu nem sei o que é isso direito. Enfim, cada grupo vai se organizar dentro de uma plataforma, mas teremos reuniões nas terças-feiras de grupos menores. Não queremos grupos grandes, queremos grupos menores. Para quê? Para que os irmãos possam receber uma ministração, para que os irmãos possam compartilhar as necessidades de oração, para que possam orar uns pelos outros, enfim, para que haja um sentimento de proximidade real. Então nós vamos organizar dessa forma, tá bom? Eu vou explicando como vai funcionar, mas a intenção não é que assim, a reunião de oração estava dando certo ou errado. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que é o seguinte, não dá para a gente colocar mais uma atividade na programação da igreja. Então nós temos que abrir mão de uma atividade para criar uma outra que nós julgamos ser necessárias. E como a reunião de oração, os grupos pequenos se encaixam bem na demanda da reunião de oração, nós fizemos a opção por isso, entenderam? Eu vou explicar isso tudo, mas a partir de agosto, data a ser definida, vamos reorganizar pequenos grupos com a igreja. Vamos levantar líderes e vamos ter pessoas que vão ficar responsáveis. Quem deve participar dos pequenos grupos virtuais ou os pequenos grupos que serão criados? Eu desejo que toda a igreja participe, mas eu não tenho como obrigar. Participa quem quiser e quem entende que precisa. Se você achar que você não precisa, que você não quer, fique à vontade aí para você administrar da melhor forma possível as suas demandas, tá? Fica tranquilo, fica em paz. A nossa igreja nós aprendemos uma coisa, ninguém é obrigado a nada. Sua consciência, você tem que prestar conta da sua consciência diante de Deus, fim. Então nós vamos organizar, tá, irmãos? Então eu estou deixando isso aqui explicado, vou explicar domingo e depois nós vamos explicar ao longo do tempo para que todo mundo esteja inteirado. Foi uma decisão que eu já tratei com o presbitério da igreja e então estou avisando. Terça-feira temos reunião de oração, a partir de agosto nós vamos mudar a estratégia. Teremos as orações, teremos o compartilhamento, só que ele vai acontecer nos pequenos grupos. Mas se eu quiser colocar um motivo de oração para toda a igreja, como que eu faço? Nós vamos fazer isso na quinta-feira. Teremos o estudo e durante o estudo você compartilha ali a sua necessidade de oração, nós recolhemos e oramos por ela na sexta-feira. Entenderam? É assim que vai funcionar. E eu quero dizer outra coisa aqui para encerrar essa transmissão. Estamos atentos para aquilo que está acontecendo no nosso estado e na nossa região. Amanhã sai uma nova
etapa do Plano São Paulo, aquele de 15 em 15 dias. E eu não sei como é que a nossa região vai ficar. Creio que ela fique na amarela por mais 15 dias, completando um mês. E nós estamos fazendo essa avaliação para que nós possamos retornar aos nossos cultos presenciais. Nós não teremos a ceia em agosto, decidimos fazer ela online. E em setembro, então, nós vamos fazer uma avaliação, tá bom? Por quê, irmãos? Porque eu vou ser sincero, nós já voltamos à normalidade. Qualquer pessoa que negar isso está negando um fato. Nós voltamos à normalidade. Só que a única diferença que tem é que a maioria está usando máscara e álcool gel. Mas a maioria das pessoas já estão no seu ritmo normal. O índice de isolamento social cada vez mais diminui. Eu estava aqui em casa hoje, olhei pela janela do meu quarto, uns 10 adolescentes na piscina de um prédio, todo mundo ali tranquilo. Eu falei assim, piscina comunitária, né? Piscina que é uma piscina coletiva, que não pertence a uma família só, é um dos ambientes mais propícios ao contágio. O condomínio simplesmente achou que não era problema e liberou. Eu falei assim, bom, nós devemos estar realmente vencendo o vírus, né? Mas enfim, dizem que depois de um mês que a região, que o estado todo estiver na zona amarela, nós temos condições de retomar as aulas presenciais. Enfim, é isso. Passei hoje aqui lá em São Vicente, deixei um negócio na igreja e vim embora. Irmãos, é como se nada estivesse acontecendo. Me desculpe, mas é como se nada estivesse acontecendo. A Elza viu. A vida segue normal. Pouquíssimas pessoas de máscara, pessoas circulando, aglomeradas em frente a bar. Nada, como se nada estivesse acontecendo. Eu nem sei o que te dizer. A única coisa que eu sei te dizer é que nós mantemos um platô de mais de 1.000 mortes por mês no Brasil. E no estado, em torno de 300 mortes. Já no Brasil, o platô com mais de 1.000 mortes, se eu não me engano, já tem quase 50 dias. Essa é a nossa nova normalidade. Ontem o Campeonato Paulista voltou. O que eu posso dizer? Nada. Só me senti um tolo no meio dessa loucura. Só isso. Mas mesmo assim, vamos continuar avaliando e vendo o que é melhor para a igreja, para a sociedade, para mim e para você. A hora certa vai chegar e espero que você esteja conosco, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Antes de você sair da live, temos uma música aqui. Hoje você colocou o quê, Gabrielzão? Bilhete para Paulo. Bilhete para Paulo. Paulo é meu irmão, você mandou um bilhete para ele? Acho que é Paulo o apóstolo, né? Glória a Deus. Não saia da transmissão sem despedir do pessoal, tá bom? E vamos seguir em frente. Lembrei. Distribuímos 8 cestas básicas pelo projeto Bom Samaritano. Como conseguimos isso? Porque a igreja participou e contribuiu. Para uma igreja pequenininha igual a nossa, irmãos, isso é uma vitória. E não é uma vitória de hoje, é uma vitória de anos. Porque anos e anos a fio, todos os meses, nós temos feito isso. Muito obrigado pela sua participação. Deus te abençoe. Beijo do gordo. Abraço.